Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. Nós estamos trabalhando aqui a série de pregações intitulada Deus pode ajudar minha família? Então prove. Então prove. Nós sabemos que a palavra de Deus pode surtir um efeito poderoso nas nossas vidas, então nós não temos medo de dizer, então prove. Experimenta usar esses princípios que nós temos pregado. Se hoje é a primeira pregação que você tem ouvido nesta série, ouça também as outras que estarão em breve. Uma já está disponibilizada no YouTube, outra e essa também será disponibilizada em breve. Experimenta esses princípios. A gente já tentou tanta coisa, não é para abençoar a nossa família, por que não pode tentar mais isso? Experimenta. Eu tinha um professor que dizia que música é algo que se aprende experimentando. E ele dizia que se for só na teoria, é mais ou menos um diploma, um certificado de natação por correspondência. Você já pensou em natação por correspondência? Né? Não tem como. Então, aqui o princípio é o mesmo, experimenta nessa semana, experimenta hoje aplicar as verdades que você vai aprender da Bíblia. Experimenta hoje mesmo. Faça um teste. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem pessoal para você, gostaria que você refletisse. E peço até autorização para fazer isso. A pergunta que eu gostaria de fazer é: você ama seus pais? Você ama seu pai e a sua mãe? Hoje é dia das mães. Inclusive apresentamos os nossos cumprimentos às mães. Após o culto vocês receberão, as senhoras receberão uma lembrancinha especialmente preparada para vocês com muito carinho. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai ser uma lembrancinha bem útil. Hoje é dia das mães e nós nos perguntamos, eu queria perguntar para você: você ama sua mãe? Você ama seu pai? Responder se você ama ou deixa de amar seu pai ou sua mãe talvez seja até simples, mas eu gostaria de dificultar um pouco mais. A sua mãe se sente amada por você? O seu pai se sente amado por você? Complicou um pouquinho, não complicou? Agora você tem que pensar um pouco mais. Agora eu tenho que pensar um pouco mais. Porque o pregador ele não prega apenas para os ouvintes, ele prega primeiro para si próprio. Primeiro ele ouve aquilo que Deus quer falar para falar comigo primeiro, para depois transmitir aos irmãos. Então toda aquela força daqueles argumentos tão veementes que às vezes eu uso, até bato no púlpito e tal, mas primeiro ele vem a atingir a mim, para depois atingir você. Então a pergunta que eu faço a mim mesmo e que eu faço aos irmãos é: a sua mãe e o seu pai se sentem amados por você? Porque eu gostaria de falar a respeito de uma situação que tem sido muito séria e frequente, que é a violência contra os pais. Existe um estudo chamado Mapa da Violência, e esse Mapa da Violência constatou que há um crescente número de violência física e verbal contra os pais e principalmente contra as mães. Sim, contra as mães. E o nosso país é um país que a gente olha no Facebook e a gente vai vendo aquelas mensagens tão bonitas. E aquelas mensagens dizem, a mãe é a coisa mais importante que tem na terra. Será que ela é mesmo? Será que ela se sente realmente a figura mais importante na sua vida? Será que ela se sente mesmo? Há muitas mensagens que dizem também que uma mãe é para muitos filhos, mas tantos filhos não é para uma mãe. Mas eu pergunto a você que é mãe, você trata assim a sua mãe? Ou seja, a avó dos seus filhos? São coisas que nos levam a uma reflexão. E aqui eu gostaria de dizer para você que é uma pessoa preocupada, é uma pessoa que ama a sua mãe, que ama o seu pai, eu gostaria de dizer um dado também, mais um dado desconcertante. A maioria das mães, ou boa parte delas, vive uma vida de muito sofrimento. E a causa deste sofrimento é você, filho.
é você. Que hoje, no Dia das Mães, deu um ramalhete para sua mãe de flores, deu um presente, colocou uma camiseta, eu amo minha mãe, tirou uma foto, colocou no Facebook. Você colocou no Facebook? Eu não coloquei. Eu confesso que se for esperar a homenagem à minha mãe, esperar a homenagem minha em Facebook, dificilmente ela vai ter. No WhatsApp ou em ligação pessoalmente, sim. Mas assim, para todo mundo ver, não. Mas muitas pessoas colocaram lá a foto da mãe. Será que a mãe é homenageada apenas no Dia das Mães ou no aniversário? Ou ela é homenageada todos os dias? Eu gostaria de pregar nessa noite a respeito de um tema desafiador. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse tema, que você memorizasse, que você guardasse, escrevesse na sua Bíblia, colocasse na sua geladeira. Vocês colocam mensagens na geladeira? Os pais colocam a prova do filho, o filho tirou 10, coloca lá na geladeira? Você coloca, Felipe, a prova da Giovana, tirou 10, coloca lá na geladeira? Coloca, não coloca? Então vamos... Não coloca, Giovana? Oh, que pena. Que coisa! Em público ainda. Ainda bem que não está gravado. Opa, está. Muito bem. Vamos colocar essa mensagem na porta da geladeira. Honrar sem obedecer não é honrar. Quer que eu repita? Honrar sem obedecer não é honrar. Olha o que nós acabamos de ler. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E aí o apóstolo Paulo coloca como argumento principal o mandamento que está em Êxodo 20, que está em Deuteronômio 5, que está em outras passagens das Escrituras. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O apóstolo está baseando o seu mandamento de obedecer, filhos, obedecer aos vossos pais, porque há um mandamento dizendo, honra teu pai. Se há um mandamento dizendo, honra teu pai, e o apóstolo está falando, obedecei aos vossos pais, significa que não tem como honrar pai e mãe sem obedecê-los. Olha que coisa poderosa, não é? Você que comprou aquele ramalhete de flores, hein? Deixou lá em cima da mesa da sua mãe, mandou aquela mensagem bonita, aquela mensagem fofa, pôs no WhatsApp cheio de flor, aquelas musiquinhas, né? Mandou lá no inbox. Honrar sem obedecer não é honrar. Quer que sua mãe durma bem, despreocupada com os filhos, quer que sua mãe não tenha, sabe qual é o melhor produto de beleza para a mãe? É o filho estar em casa na hora de estar em casa. Não tem botox que substitua essa benção. A mãe fica sem pé de galinha. Você já viu pé de galinha? Sabe aqueles cremes da Viti? É Viti que chama? Se não for, passa a ser. Sabe aqueles da La Roche? Aqueles cremes poderosíssimos? Não tem comparação com o filho estar em casa na hora de estar em casa para a mãe dormir sossegada. E a mãe dorme bem ou não dorme quando o filho está em casa? Uma maravilha. Pensa num sono gostoso. Vai acordar só às 6 horas do outro dia, 7. E às vezes ela fica tão descansada que ela acorda às 9. Olha que bênção. Faz quanto tempo que você não acorda às 9 horas? Preocupada com o filho? Pois é. Quer tratar bem sua mãe? Quer que sua mãe tenha um creme de beleza fantástico que deixe ela novinha em folha? Chegue em casa na hora de chegar em casa. Obedeça seus pais. Obedecer é o melhor instrumento para honrar. Honrar sem obedecer não é honrar. Pode anotar que esse é o tema. Honrar sem obedecer não é honrar. Por que isto é importante? Primeiro, porque é justo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. É justo, isso é o certo, isso é o natural. Martin Lloyd-Jones, interpretando essa passagem, o grande pregador da igreja de Londres,
Capela de Westminster, diz que o sentido que nós devemos interpretar este é justo, obedeça a seus pais, pois isto é justo, significa daquilo que está de conformidade com a natureza. Se não, vejamos. É natural um filhote de leão obedecer, ou melhor, dar ordem para o leão, dar ordem para a leoa? É natural? É comum? Os irmãos já viram uma raposa ensinando o pai e a mãe a caçar? Um filhote? Os irmãos já viram um filhote de águia ensinando a águia e a mãe a voar? Nós somos a única espécie na Terra em que pai e mãe obedecem filho. Não tem mais nenhuma espécie na Terra que faça isso. Nós somos a única. E é uma distorção total do ensinamento da palavra. Em muitos lares, quem escolhe o que se come é o filho. E eu pergunto, vai escolher bem ou não vai? Vai escolher muito mal. Filhos, adolescentes, você que está me ouvindo, se você pudesse escolher entre batata frita e hambúrguer e beterraba e cenoura, você ia escolher o quê? Até eu que sou mais louco, ia escolher batata frita e hambúrguer. Não ia escolher beterraba e cenoura, mas minha mãe ia escolher o quê? Meu filho come beterraba, meu filho come cenoura, que é bom para a vista. Você já viu coelho usando óculos? E eu fiz o quê? Comi muita cenoura ou não comi? Isso aqui bem explica, né? O natural, o justo é que o filho obedeça aos pais. Filhos, os seus pais não vão falar isso, mas eu vou falar. Sabe qual que é a real? Você mora na casa dos seus pais, não na sua casa. Você come da comida que os seus pais trabalham e não você. A energia que você aperta ali, você não sabe de onde vem. Vem da Energisa, pastor. Não vem da Energisa, não. Vem do suor do rosto do seu pai. Vem do suor do rosto da sua mãe. Honra e obedece seu pai, honra e obedece sua mãe, porque você mora sob os cuidados dele. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Tem filho que começa a trabalhar, não dá um vintém dentro de casa. E ainda, se puder, ele tira. Honra teu pai e a tua mãe. Melhor do que você mandar flores na tua mãe um dia é obedecê-los 365 dias. Melhor do que obedecer, ou melhor do que mandar fazer uma foto, colocar lá no Facebook, dizer eu amo meu pai. Melhor do que fazer isso é obedecê-lo os 365 dias. Filhos, obedeçam os vossos pais, porque isto é justo. Afinal de contas, ele está te bancando, ele está te sustentando. E você vai dar o que em troca? Filhos, aprendam a ser gratos pelos seus pais. Aprendam a ter gratidão. Seu pai e sua mãe possivelmente não vai ter muita coragem de falar o que eu estou falando, porque dificilmente ele vai falar, filho, você mora na minha casa de favor. Já que ele não vai falar isso, então o pastor fala, pronto. Ouviu bem? A casa é dos seus pais. Quem manda lá são eles, querido. Não é você. Quando você tiver sua casa, tiver seu trabalho, quando você estiver se sustentando, você manda na sua casa. Até lá, quem manda na sua casa são seus pais. Obedeça. É justo. É justo que você faça isso. Obedeça. Obedecer, honrar sem obedecer não é honrar. Tem que obedecer. Porque isso é justo. Mas também porque isso é a vontade de Deus. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro, o que está escrito aqui? Mandamento com promessa. Os irmãos já leram todos os 10 mandamentos? Eu tenho certeza que já leram. Quantos mandamentos lá tem com promessa? Só tem um. Então por que o apóstolo Paulo fala que é o primeiro? Vocês já pensaram sobre isso? Eu já pensei. Na verdade, eu sempre, desde criança, falava, por que ele fala que é o primeiro, se dos 10 mandamentos é o único?
Duas coisas precisam ser ditas. Primeiro, quando o apóstolo Paulo compara com os demais mandamentos, não é somente com os mandamentos dos 10 mandamentos, é com todos. Segundo lugar, quando ele usa a palavra primeiro, ele não quer dizer em ordem cronológica, ele quer dizer em ordem de importância. Quando nós ouvimos falar que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus, não significa que ele é o primeiro mandamento que Deus falou, significa que é o primeiro em hierarquia. Então, de todos os mandamentos que tem promessa, o primeiro em importância, aquele que a todos sobrepuja, é honra teu pai e a tua mãe. E quais são as promessas que vêm? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quer viver bastante? É o que o apóstolo está falando. Honra teu pai e a tua mãe. E não há honra sem obediência. Você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Nós temos que obedecer, nós os filhos. Nós temos que honrar nossos pais, porque esta é a vontade de Deus. Mas uma coisa precisa ser dita, porque muitos já estarão pensando nos seus corações: pastor, eu não vivo no tempo da lei, eu vivo no tempo da graça. Está certo isso ou não está? Não. Porque a lei, no tempo da lei, era o tempo da graça. Ninguém foi salvo por obras da lei. Diz o autor de Hebreus: sangue de touro nunca tirou pecado. E Pedro escreve na sua primeira carta, na carta geral, que o sangue de Cristo é conhecido desde quando? Desde que ele morreu na cruz? Não. Desde que ele nasceu? Não. Desde que a promessa foi dada a Davi? Não. Desde que a promessa foi dada a Jacó? Não. Antes da fundação do mundo. A salvação foi pela graça. Então, se a lei não tem a função de salvar, qual é a função da lei? A função da lei é dupla. A lei serve para nós como um espelho. Ela nos revela e ela nos mostra como Deus é. Ela é um espelho que mostra Deus e ela é um espelho que nos mostra. A lei não veio para instituir que matar alguém é pecado, porque matar alguém é pecado desde Caim e Abel. O que o pai fala para Caim? O que estava na porta de Caim quando ele começou a nutrir o ódio no seu coração? O que estava lá? O pecado. Mas não é a lei que mostra o pecado. Ela mostra, ela revela, mas o pecado existia antes. Existia antes. Então a função da lei é revelar qual é a vontade de Deus e revelar quais são as nossas deficiências. E qual é a vontade de Deus em relação ao pai e à mãe? É que nós devemos honrá-los. E segundo o apóstolo, honrar sem obedecer não é honrar. Pode colar lá na porta da sua geladeira. Vamos fazer um adesivo para pôr no carro. Honrar sem obedecer não é honrar. Está ouvindo, criança? Está ouvindo, adolescente? Está ouvindo, irmãos adultos? Mas não é só para ouvir, não. É para praticar. Terceiro lugar. Nós estamos falando que é preciso obedecer para honrar, porque é justo, porque é a vontade de Deus, está na lei, e também porque a graça de Deus nos habilita para obedecer. A graça de Deus permite que nós obedeçamos. A graça de Deus torna isso possível. A graça de Deus nos habilita a praticar a obediência. Os irmãos perceberam? Filhos, obedecer a vossos pais. O que vem depois? No Senhor. No Senhor. O que faz a esposa ser submissa ao seu marido, contrariando a sua própria natureza, é
o quê? A sua sujeição a Cristo. O que faz o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e, portanto, amá-la de forma sacrificial. Amar a esposa mais do que ama a si próprio. Amar a esposa mais do que ama o seu lazer. Amar a esposa mais do que ama o futebol. Amar a esposa mais do que ama o videogame. Hoje há que se dizer, porque os maridos vivem também no videogame. É a minha geração, a geração todinho, a geração leitinho. A próxima geração é a Nutella. Este mundo está perdido. Este mundo está perdido. Meus irmãos, a graça de Deus nos habilita a praticar, porque este é um problema antigo, a desobediência dos pais. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. Normalmente eu não peço para abrir em outros textos quando eu estou pregando, mas esses irmãos vão ter que abrir para ler por si próprios. Ler por si próprio. Romanos 1,18. Romanos 1,18. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer a manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Mas em resposta a isso, a partir do versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E este mundo que dá as costas para Deus, o que ele faz? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Completem. Desobedientes aos pais. A desobediência ao pai e à mãe é uma marca registrada do mundo que volta suas costas contra Deus. É isso que o texto está dizendo. Então é preciso uma intervenção de Deus para mudar o coração dos filhos, para que os filhos possam honrar seu pai e a sua mãe. E um outro ponto precisa ser colocado aqui, porque a honra que um filho deve ao pai, ele também deve à mãe. Se existe uma relação de submissão entre o marido e a esposa, e isso é bíblico, existe uma relação de submissão entre os dois, o pai e a mãe, em relação aos seus filhos. E o pai e a mãe, em autoridade em relação aos filhos, são iguais e equivalentes. Iguais e equivalentes. O filho tem que dar a mesma honra e a mesma obediência, tanto ao pai quanto à mãe. E isso nos permite entender que a Bíblia não é machista. Ela organiza a estrutura familiar numa base de papéis, mas quando ele fala dos pais, ele não coloca o pai acima da mãe. Ele os coloca como dignos de receber honra e obediência. Filho, honre seu pai. Filho, honre sua mãe. Pois isto é justo, pois isto é da vontade de Deus, e porque vocês foram, pela graça de Deus, habilitados. Porque vocês se sujeitam ao Senhor. Lembremos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está aqui colocando, em termos práticos, o princípio geral que ele colocou lá no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele começa, a esposa ao marido, os filhos aos pais. E aí ele coloca também ordens para o marido. Se a esposa tem de ser submissa ao marido, o marido deve amar a esposa de forma sacrificial e ser capaz de dar sua vida por ela. E isso não é exigido da esposa, mas é exigido do marido. Os filhos devem honrar os seus pais com obediência, mas os pais também devem criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Mas sobre os pais eu vou falar no domingo que vem. Hoje é sobre os filhos. Hoje é sobre os filhos. Honra teu pai e a tua mãe,
porque isso é da graça de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo e quando você se sujeita a Jesus, você se sujeita a seus pais. E isso, lembremos, meus irmãos, que nessa igreja tinha muitos pais que não eram crentes. E tem muito filho que diz: eu não preciso obedecer aos meus pais porque eles não são crentes. Precisa obedecer sim. Filho de pais não crente, você precisa ser obediente a seus pais. A regra não cria hipótese de exclusão. Não excepciona nada. Não há exceções. Permitam-me aplicar. Porque essa mensagem não se aplica apenas aos filhos, mas se aplica principalmente aos filhos. Filhos. Primeiro, filho criança. Tá claro isso? Pai mandou comer cenoura. Pastor, por que você insiste nisso? Porque eu não gosto de comer cenoura. Jiló. Meu irmão, pensa no que é um filho de mineiro comer jiló. Eu sou paulistano, não sou mineiro. Pois é, mas tá lá o jiló. Mas minha mãe não mandava comer jiló, não. Mas ela gostava do jiló. E de um pé de galinha. Gostava, não gosta, né? Gostava, não gosta. E aí o filho tem que obedecer. O que está na sua mesa, filho, é o que os seus pais puderam comprar. Não pense que se seus pais pudessem comprar hambúrguer para você, se fizesse bem, porque não faz. Ele não faria porque ele faria. Então, se tem na sua mesa arroz, feijão e ovo, não faz cara feia e come tudo. Pensa numa coisa boa que fiquei até com vontade de comer agora. Arroz, feijão e ovo. Daquele fritinho, fica bom, não fica bom? Pois então. Come o que está na tua mesa, filho. Filhos adolescentes, obedeçam seus pais com um sorriso no rosto. Ah, pastor, com um sorriso no rosto, meu pai falou que eu não posso sair. Por que seu pai acha que você não pode sair, criatura? Por quê? Porque ele quer te proteger, porque ele quer tua segurança. Filho que não obedece ao pai se envolve com traficante. Filho que não obedece ao pai se envolve com assaltante. Filho que não obedece ao pai fica igual aquele desenho do Pateta, que quando o Pateta era pastor de ovelhas, e o lobo ia lá, assoviava, e as ovelhas tudo corriam atrás do lobo. O pai quer te guardar para que você não corra atrás do lobo. Obedece seu pai, obedece sua mãe. Se falou que às 10 horas é para chegar na tua casa, esteja 10 horas na casa dos seus pais. Porque casa dos seus pais não é sua casa que você chega na hora que você quer. Tem ordem, tem respeito, é uma casa de respeito. Respeite a casa de seus pais, adolescente. Respeite, e adulto também. Adultos de mais idade. Porque os adultos de 20 e 30, muitos estão se comportando como adolescentes. Como adolescentes. Não teve adolescência? Pois então, não postergue. Viva a sua adolescência na hora da adolescência. Acabou a adolescência, acabou. Vamos aí, gente. Minha idade, geração Leitinho, geração Todinho. Nem tem mais todinho, acharam gás, não é gás, tem todinho? Nunca mais tomei um todinho. Então, meus irmãos, filho adulto, honra teu pai, honra tua mãe. A vida não é só trabalhar, não. Dê tempo para o seu pai, dê tempo para a sua mãe, liga para eles de vez em quando, faz uma visita de vez em quando. Mulher, não fica com ciúme da sua sogra. Rapaz, não fica com ciúme do seu sogro. Deixa eles viverem a família que precisam viver. Honra teu pai e a tua mãe, aliás, porque um dia, possivelmente, eles vão viver pertinho de você, porque a gente envelhece. Ou não envelhece? E aí, pois é, o pai e a mãe vai viver mais pertinho, não é? Então, é isso mesmo. Mas eu quero também falar com os pais. Pais, quando você tira a autoridade do seu esposo ou da sua esposa, você está ensinando para o seu filho: me desobedeça. É isso que você está fazendo. Sabe como um pai e uma mãe podem fazer com que seus filhos sejam obedientes a eles? Não tirar a autoridade do pai, não tirar a autoridade da mãe. Mãe, você deu a ordem, pai, não retira a ordem.
Tem um monte de mãe que fala, seu pai não sabe de nada. Quando você fala, seu pai não sabe de nada, você está ensinando seu filho a ser desobediente a você, inclusive. Seu pai deu uma ordem estranha, esquisita. Os pais dão ordens esquisitas. Filho, usa essa meia não dá. Aí o que a mãe faz? Não, seu pai não sabe de nada, vem trocar a meia. Não, senhor. Não retire a autoridade do seu marido. Não retire a autoridade da sua esposa. Quer que os seus filhos sejam obedientes? Não retire a autoridade do outro. Em segundo, pais, honre os seus pais, para que os seus filhos possam ver como é que se trata pai e mãe. Filhos que tratam pai e mãe com grosseria estão ensinando a seus próprios filhos a tratar você com grosseria. Então, ensine bem. Que os seus filhos vejam você tratar os avós dele com respeito. E ele vai aprender a te respeitar. Estou sendo claro? Isso precisa estar na nossa prática. Vamos fazer isso essa semana? Vamos fazer um teste. Se der certo, você continua. Se não der, você para. Vai fazer outra coisa. Mas se der certo, você continua. Tenta. Fixa na memória. Agora eu vou falar para os avós. Então, avós, hein? Não é para comer doce antes do almoço. Não, toma aqui, seus pais não sabem de nada. O que você está ensinando, vô e vó? Você está ensinando a desobedecer. A Bíblia manda obedecer e você está ensinando a desobedecer. Você já pensou com quem que você está arranjando briga? Não é com os pais. É com quem escreveu isso aqui. É com quem mandou. Filhos, obedecei aos vossos pais. Não precisa obedecer não. Vô e vó, cuidado. Cuidado, você está arranjando briga com gente poderosa. E não é com seus filhos, não, é com o próprio Deus. Você está subvertendo a ordem que Deus criou. Os avós são muito importantes na vida dos netos. Como eu tenho saudade de conviver com os meus avós. Convivi pouco com minha avó. Ela faleceu quando eu tinha cerca de 10 anos. Convivi mais com meu avô, mas com meu avô convivi até o último dia que eu pude. Até o último. Ele morreu um pouco depois de eu ter convivido com ele. Então eu vivi o máximo que eu podia com ele. Mas avô e vó é bom para estragar neto, não é? Nossa, como é. Minha avó mandava comprar os docinhos, comprava ou não comprava. E torresmo para ela. Morreu do coração, pois é. Fui partícipe. Meus irmãos, avós, queridos avós, reforcem a autoridade de seus filhos, não desmintam seus filhos. Ensine seus netos a honrar seus filhos. Ensine-os, contribua, não atrapalhe, vocês podem atrapalhar, mas vocês também podem contribuir. Este mandamento também é para vocês. Também é para vocês. Vocês pensam só que, filhos, obedecer a vossos pais. Não, esse sermão não tem nada que dizer comigo, que meus pais já morreram. Esse mandamento ensina os cônjuges, ensina os avós, ensina os filhos, ensina o sogro, ensina a sogra, ensina um monte de gente, ensina os tios, porque também tio pode fazer isso. Pense num tio ruim, que sou eu. Sou. Meu irmão deu a ordem, minha cunhada deu a ordem. Não é para a sobrinha fazer isso, não é para o sobrinho fazer aquilo. Pense num sujeito obediente, que sou eu. Não tem, tio. Tem tio não. Seus pais mandou, está mandado. Nós temos, meus irmãos, que não subverter esta ordem. Eu gostaria de inspirar vocês. Eu gostaria que vocês pensassem comigo, imaginassem comigo que mundo maravilhoso seria se os filhos fossem obedientes. Pensa só nas suas noites de sono. Pensa só quando você vê seu filho andando no caminho que você ensinou e ele está sendo bem sucedido, está tirando boas notas na escola, está fazendo amizade com pessoas corretas. Pense no seu filho caminhando. Pense, filho, como que seu pai se sentiria bem com você escolhendo melhor as suas amizades? Como seu pai ficaria feliz? Traz essa tristeza para o seu pai, não. Essa tristeza para sua mãe, de jeito nenhum, não faça isso. Pense como sua mãe ficaria feliz em você obedecê-la todos os dias e não apenas no dia das mães.
Pense como seu pai ficaria feliz e pense como seria a sociedade nossa se os filhos aprendessem a respeitar a autoridade dentro de casa. Como que eles tratariam os professores, hein? Você que é professor, você que é professora, que chique seria entrar na sala de aula e os filhos e os alunos te respeitarem, porque eles aprendem respeito dentro de casa. Já pensou que chique? Eu aprendi no Facebook que chiquérrimo não existe, é chiquíssimo. Então, que chiquíssimo? Não, eu li, estava lá no Facebook, foi professor, não sei quem que falou. Chiquíssimo. Eu gostei dessa ideia. Entrar na escola e os alunos todos obedientes. Que coisa revolucionária. Já pensou como ia ser uma bênção a sociedade que a gente vive? Menino não aprender hierarquia quando entra no exército, aprender hierarquia dentro de casa. A mãe falar, filho, arruma a tua cama, e o menino arrumar, sair correndo, sem reclamar, sem nada. Pensa num coração jubiloso. Você sabe o que é jubiloso? Consulta aí no Google Translator. Jubiloso, português. Consulta lá o dicionário. Pensa numa alegria que vai ficar a vida de seus pais. Quer que seus pais sejam felizes? Quer demonstrar amor pelos seus pais? Obedeça. Porque honrar sem obedecer não é honrar. Amém.